E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino das plantas. Nós vamos continuar a falar do reino das plantas e agora, nesse episódio, nós vamos falar sobre as pteridófitas. Galera, desde já, quem está chegando aqui pela primeira vez, né, quem está ouvindo esse áudio, quem está ouvindo esse podcast e ainda não escutou os 2 primeiros episódios do Reino das Plantas, peço que deem uma pausa e escutem os outros reinos, tá? É muito importante para vocês escutarem na sequência, né? Então nós já temos um episódio sobre o Reino das Plantas, nós temos um episódio falando de características gerais das plantas, né, como a organização celular, o processo metabólico. E nós temos um outro episódio, né, o episódio número 2, falando aí das briófitas, tá? E esse seria então o episódio número 3 do Reino das Plantas, o qual nós vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas. Muito bem, pessoal. Então, dando sequência, né, as pteridófitas, ele é um grupo muito bacana de plantas e tem algumas características aí que nós temos que falar, né? Os principais representantes desse grupo de indivíduos aí do reino das plantas são as samambaias, né, as avencas, as cavalinhas e os xaxins, tá? Nós vamos tomar aí como exemplo a samambaia, tá? Principalmente no processo de reprodução, mas ele equivale também a essas outras plantas que eu falei para vocês, tá? Bom, vamos começar pelo nome, né? Pteridófitas, ele veio da observação das plantas no processo de brotamento, né? A palavra pteridófita significa fetos e plantas, né? Então, quando você observa lá uma samambaia, por exemplo, no processo de brotamento, a cavalinha também, você percebe que ele tem um formato espiralado, né? E não sei de onde que o pessoal tirou que aquilo lá parece um feto, né? Na hora do processo de gestação, aquilo lá representa, então, né? ou apresenta um feto, né? Então, o pessoal usou essa designação aí para esse grupo de plantas vasculadas, tá? Bom, eu não sei se parece, né? Então eu convido vocês aí a observarem uma pteridófita brotando para ver se realmente o nome dela faz jus a isso que eu falei para vocês, né? Bom, então o nome pteridófitas, né, como eu falei para vocês, ele vem da palavra feto, né, e planta, né? Fita significa, né, lá no latim plantas, tá? Bom, hoje em dia nós usamos aí esse grupo de plantas principalmente como ornamento, né? Vocês já perceberam quando eu me referi às samambaias, né, às avencas, enfim. São plantas usadas no nosso processo de ornamental. Só que antigamente não era assim, né? A cavalinha mesmo era utilizada para auxiliar no processo de banho, tá? Até na alimentação, alguns grupos eram utilizados para esse fim, tá? Hoje não. Hoje nós utilizamos aí principalmente na questão ornamental, né? Nós tivemos até um problema ambiental em relação à extração do xaxim, né? O xaxim ele é encontrado em beiras de rios e a galera estava acabando com esse grupo aí de plantas para utilizar o xaxim aí, que é um ótimo substrato para o plantio de outras plantas, tá? Hoje é proibido. Bom, esse grupo de planta, pessoal, as pteridófitas, são os primeiros grupos de plantas que apresentam aí os vasos condutores, né? Quem escutou o episódio passado, né? Nós falamos aí a função dos vasos condutores, então não vou falar novamente, então quem quiser vai lá procurar o episódio 2 no Reino das Plantas, tá? Mas são plantas que já são maiores, né? Já tem mais do que 5 centímetros, característica que era das briófitas, né? Então nós encontramos aqui uma planta com uma estatura um pouco maior, né, justamente pela presença dos vasos condutores. Então as pteridófitas são vasculares, tá? Então anotem aí no caderninho de vocês, pteridófitas são vasculadas. Bom, como é uma planta vasculada, vai ser uma planta que vai possuir todas as suas partes, né? Vai ter a raiz, vai ter o caule e vai ter a folha, né? Como todo vegetal.
Bom, vamos falar um pouquinho agora do processo reprodutivo. Então vamos lá falar um pouco da reprodução das pteridófitas. Muito bem. Pessoal, então a reprodução das pteridófitas, elas acontecem em duas fases, tá? Primeiro nós temos aí a fase assexuada. Como eu falei para vocês, nós vamos usar aí a samambaia, tá? Que é a Polypodium vulgare, o nome científico dela. Essa planta, pessoal, quando nós observamos, então vamos lá na casa da avó, né, na casa dos pais, ou até mesmo em casa, quando nós observamos uma samambaia, e quando você observa no verso da folha ali, né, embaixo da folha, aqueles pontos, né, que são os soros, nós temos ali uma planta assexuada. Então, quando você observa um pé, né, digamos assim, de samambaia, você está vendo uma planta assexuada. Essa planta assexuada, quando ela entra no processo de reprodução, ela vai desenvolver lá o que nós chamamos de soros, que é aqueles pontos, aquelas pontuações que nós conseguimos observar aí na parte adaxial das folhas, tá? Esses soros, eles contêm no seu interior esporos. Então a fase esporofítica, né, é a samambaia, que é uma fase assexuada, que é a formação de esporos. Então muito bem. Assim que esses esporos tiverem condições, né, estiverem entre aspas aí, maduros, né, prontos para serem expelidos e germinados, esses soros, que são essas pontuações, elas vão se romper e o vento vai levar esses esporos aí ao redor da planta mãe, né? Bom, esses esporos, quando eles caírem no solo, quando eles caírem no substrato, eles podem germinar, né? Podem germinar ou podem morrer, né? Quando ele germina, ele vai dar origem ao que nós chamamos de protalo ou prótalo, tá? Que é a fase sexuada da samambaia. Então veja bem, né? Existem duas fases e dois tipos de plantas diferentes, né? A samambaia, que é a fase assexuada da samambaia, né? Onde ele vai produzir esporos, é a fase esporofítica, e tem a fase gametofítica, né? O gametófitos, tá? Onde ele vai formar ali então os gametas. Então veja bem, é diferente a planta assexuada e a planta sexuada, né? A samambaia, como nós já conhecemos, é a fase assexuada, fase esporófita. Quando o esporo cai no substrato e é germinada uma nova planta, essa planta não vai ser ainda a samambaia como nós conhecemos. Ela vai ser uma fase que nós chamamos de prótalo ou protalo, tá? Que é a fase sexuada. O que acontece na fase sexuada? Troca de gametas, não é verdade? Então nós vamos ter ali, nós vamos encontrar, né, dentro desse prótalo a fase, ou melhor, né, uma estrutura chamada de anterozoides e uma estrutura chamada de oosfera, né? Então quem já escutou os áudios do professor, nós já sabemos que são estruturas formadoras de gametas, masculinos e femininos, não é verdade? Anterozoide, gameta masculino, oosfera, gameta feminino. O que acontece numa reprodução sexuada? Troca de gametas. Então, o anterozoide vai liberar, né, o gameta masculino, que vai se encontrar com o gameta feminino. Só que tem um detalhe muito importante, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que lá nas briófitas a água ela tem um papel importante nesse processo de fecundação, né, de reprodução daqueles indivíduos? Aqui nós vamos encontrar a mesma coisa. Embora, né, as pteridófitas tenham uma certa independência, né, da água, até porque elas são organismos que já possuem vasos condutores, né, são organismos que têm um pouco maior radiação, nós ainda temos aqui uma planta, né, um grupo de planta que ainda precisa da água para a reprodução também, né? Então ela consegue se irradiar um pouco mais para longe de fontes de água, né, de lugares muito úmidos, mas ainda ela precisa da água para a fase de reprodução, tá? Então você não tem uma planta aqui que se desidrata muito fácil, mas é uma planta que precisa da água para se reproduzir, tá? Então você não consegue fazer com que uma
Pteridófita se reproduza em um local onde tem uma umidade muito baixa, né? Então a água, qual a função da água para as pteridófitas? É justamente levar, né, o gameta masculino, que é produzido lá pelos anterozoides, até o gameta feminino, que é produzido pela oosfera. Então, quando esses dois gametas se encontrarem, vai acontecer o quê? A fecundação, né? E a formação de uma estrutura que nós chamamos de zigótica, né? O zigoto, né? Esse zigoto, então, vai se desenvolver e formar a outra fase, né? Que é a fase assexuada, que é o que nós chamamos de samambaia. Né? Então, vamos recapitular. Eu tenho duas fases na reprodução. Eu tenho a fase assexuada e a fase sexuada. Fase assexuada é a samambaia como nós conhecemos. Tá? Essa samambaia vai produzir esporos dentro dos soros, que quando estiver já no estágio de maturação, os soros vão se romper. Né? Os soros é tipo uma bolsa, tá? Uma arquebolsa aí, onde você tem os esporos dentro. Ele vai liberar esses esporos vão encontrar um substrato. Se tiver em condições ideais, esses esporos vão germinar e vai aparecer ali o prótalo, né, ou protalo, que é uma plantinha. Se vocês forem olhar imagens na internet, pessoal, é aquela plantinha que tem um formato de coração, tá? Então essa planta, né, esse prótalo, tem dentro dela os anterozoides e a oosfera, que vão produzir aí os gametas, que com o auxílio da água, tá, vai acontecer o processo de fecundação. Uma vez fecundado, né, o zigoto é formado e ele vai dar origem novamente à samambaia e o ciclo vai se repetir. Tá? Pessoal, o que nós temos que analisar aqui? Primeiro, que nós temos uma planta que consegue se afastar um pouco mais, né, da água, mas ainda é extremamente dependente, né? A capacidade de irradiação dela não é tão grande, né? Então vocês percebam que além da desidratação, nós precisamos da água, né, para o processo reprodutivo. Esse problema é resolvido quando? Né? Quando que a planta ela explode no processo aí de ganhar espaços, né, mais longe da água, né, onde ele vai ganhar o continente. Quando ele consegue resolver o problema da reprodução, tá, que é com a presença aí das sementes, né? Então, os nossos próximos podcasts dessa série, né, do reino das plantas, nós vamos tratar aí das angiospermas e gimnospermas, que são as plantas que conseguiram maior grau de radiação. Né? Professor, o que é grau de radiação? Né? Quem não escutou, mais uma vez, nós falamos disso aí lá no episódio número 2. Tá? Então ele vai conseguir ter uma maior irradiação e vai conseguir ganhar o continente. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o episódio. Então toda segunda-feira eu vou ter... ou melhor, vou estar postando aqui para vocês esses episódios. Tá? Demais podcasts, né, estão me pedindo podcast sobre calor latente, tá? Então eu vou gravar isso daí durante a semana. Toda segunda-feira, então, a gente vai ficar acertado aqui com vocês, né? Nós vamos estar postando aí os episódios das nossas séries, tá? Depois do reino das plantas, nós vamos para o reino dos animais, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima. Boa semana, galera. Até mais.